Comissão especial da Câmara de Vereadores de Criciúma irá acompanhar de perto o embate entre governo municipal e Casan. 63% de todos os tipos de carga do Brasil são transportados por caminhões, apenas 21% vão de trem. Companhias aéreas estão fiscalizando as medidas das malas de mão. A iniciativa acontece em 15 aeroportos do Brasil. Encerrou em Brasília mais uma edição da Marcha dos Prefeitos. Intenção é estreitar a relação entre governos federal e municipal. No esporte, Gilson Kleina prepara o Tigre para difícil duelo contra o Avaí. Partida decidirá quem vai para a final do Campeonato Catarinense. E ainda, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, sexta-feira, dia 12 de abril de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. A Câmara de Vereadores de Criciúma criou uma comissão especial para acompanhar a discussão entre governo municipal e Casan. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. A situação do fornecimento de água e esgoto em Criciúma será acompanhada ainda mais de perto pelos vereadores. Nesta semana, uma comissão foi montada para acompanhar e fiscalizar os trabalhos da nova agência reguladora, contratada pela Prefeitura no início do mês, a Cisansul. No dia de ontem foi montado a comissão temporária especial que vai fiscalizar, vai acompanhar todo o trabalho feito pela agência reguladora, que ganhou o contrato, já assinou o contrato com o executivo, né? E também acompanhar a prestadora de serviço, no caso a Casan, a respeito das tarifas cobradas de água e também a taxa de esgoto. Segundo o vereador, a maior discussão dos vereadores hoje em relação ao serviço de fornecimento da água é a taxa, que é considerada alta em comparação a outros municípios. A média geral que a gente tem levantado, até 10 metros cúbicos de água, é em torno de R$30. A Casan cobra R$44. Por isso, a comissão foi formada no dia de ontem, eu fiquei como presidente, o vereador Salésio Lima ficou como secretário, Tita Beloli como relator. Nós temos 90 dias para fazer esse levantamento. Pode ser prorrogado por mais 90 dias, essa comissão, e o intuito mesmo é suprir esse anseio hoje da comunidade, que é com relação ao preço, que a gente acha um preço muito alto, um preço absurdo. Como eu falei aqui, nas outras cidades a média é em torno de R$30, 10 metros cúbicos, e infelizmente a Casan cobra em torno de R$44 o metro cúbico, e também mais 100% da taxa de esgoto, enquanto outros municípios cobram, no caso de Orleans aqui, eles cobram 60% da taxa de esgoto, e outros municípios cobram 80%, mas a Casan cobra 100% da taxa de esgoto. A nova agência reguladora assinou contrato com a Prefeitura no dia 3 de abril. Antes disso, a fiscalização e regulação dos serviços de água e esgoto eram feitos por outra agência, a Aresc. Mas com a antiga empresa havia uma insatisfação no monitoramento do valor da tarifa. Foi até uma solicitação do ano passado, tinha uma comissão que acompanhou também todo o relacionamento da Aresc com a Casan aqui. A gente sentou juntos, os vereadores, era uma comissão formada e um convite formado para toda a Câmara, e infelizmente a Aresc, que era a agência reguladora até então, ela não forneceu, ela pegou dados direto com a Casan. E uma das coisas que a gente tem é que a agência seja independente, tanto do município quanto da prestadora de serviço. E por isso o rompimento com a Aresc, e foi contratada agora essa agência reguladora, o consórcio, a Cisansul, com esse objetivo. Elas têm que fazer um relatório
nós cobramos até quando seria já o início desse trabalho. Segundo o vereador, não há um prazo para que a agência finalize o estudo sobre os valores que devem ser cobrados, mas o Cisansul garantiu que já está iniciando o processo. O que a gente vai cobrar e fiscalizar é acelerar um pouquinho esse relatório. A gente quer um relatório, a gente acredita que esse consórcio, a Cisan, é uma agência séria e a gente quer e vai cobrar um relatório sério, técnico, que vai nos dar uma ideia real do custo da água, desde a captação até a torneira do cidadão. E a gente acredita que esse relatório, o custo da água, esse é um anseio nosso, desejo não só da Câmara de Vereadores, mas da cidade como um todo, é que essa tarifa possa ser reduzida e automaticamente reduzindo a tarifa de água, vai ser reduzida também a taxa de esgoto. 63% de todos os tipos de carga do Brasil são transportados por caminhões. Apenas 21% vão de trem. A falta de planejamento está custando caro ao bolso do brasileiro, mas o governo decidiu mudar a situação. A buzina do trem anuncia a chegada de mais um carregamento ao Porto de Santos. Todos os dias, composições como essa circulam no maior porto da América Latina, carregadas de produtos como soja, açúcar e milho. O problema é que elas têm que dividir o espaço com os caminhões. Por falta de planejamento, não há um ramal exclusivo para o transporte sobre trilhos. E a disputa é desigual. São 8 mil caminhões por dia, contra pouco mais de 23. Um desequilíbrio que atrapalha o desenvolvimento econômico do país. Segundo um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, 63% do transporte de cargas no país são realizados por estradas, enquanto 21% seguem por trilhos. Hoje a disponibilidade que a gente tem no sistema ferroviário, ela é infinitamente menor à capacidade rodoviária. E essa opção pelo transporte rodoviário começou nos anos 50, com o plano de crescimento econômico do presidente Juscelino Kubitschek. O governo decidiu investir em estradas para conseguir resultados mais rápidos, já que a construção de ferrovias é mais demorada. O reflexo disso é que mais de meio século depois, o Brasil conta com 300 mil quilômetros de rodovias contra apenas 30 mil de ferrovias. Uma malha pequena e ultrapassada que compromete o maior uso do sistema por falta de padronização. Essa distância aqui Essa distância que a gente chama de bitola. E aí alguns trens têm esse tamanho. Alguns trens têm esse tamanho, outros trens têm o tamanho maior. Então, assim, essa adaptabilidade faz com que você tenha uma maior possibilidade de alternativas de composições diferentes estarem frequentando o mesmo ramal. Falta padronização, e essa padronização causa ausência de disponibilidade de novas empresas ferroviárias. Um caminhão como esse que a gente está vendo passar agora pode transportar no máximo 36 toneladas. Já uma composição igual a essa que está aqui do meu lado pode levar 3 vezes essa quantidade. E essa diferença de capacidade também se reflete em economia. Estudos revelam que o transporte feito por linha férrea pode tornar, em média, o preço dos produtos 15% mais barato. Obviamente isso depende muito do que produto que você está carregando e qual o valor agregado que está nele. Um problema que incomoda os empresários brasileiros. A Confederação Nacional da Indústria, a CNI, fez um relatório detalhado sobre as ferrovias do país no ano passado. E a conclusão foi que 1/3 dos trilhos estão abandonados. Na época, o documento foi entregue a todos os candidatos à presidência da República. O Brasil utiliza apenas 1/3 da sua malha ferroviária. Isso significa que cerca de 20 mil quilômetros de ferrovias estão abandonados ou sendo utilizados abaixo da sua capacidade. Como consequência, nós temos um custo logístico elevado e uma grande dependência de caminhões para o transporte, especialmente em longas distâncias. Mas foi durante a greve dos caminhoneiros, em maio do ano passado, que a dependência do transporte rodoviário ficou escancarada. A categoria parou de trabalhar por 10 dias e comprometeu o abastecimento de combustíveis, alimentos e até remédios em todo o país. No início do ano, o governo federal anunciou um plano que tem como meta dobrar a participação do transporte de cargas por trilhos no país até 2025.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou que até o ano de 2020 serão lançadas 3 novas concessões de linhas ferroviárias no Brasil. Esse programa começa a ser concretizado agora, com a licitação da Ferrovia Norte-Sul, que vai ligar Porto Nacional em Tocantins à Estrela do Oeste. Com a concessão desse segmento, nós vamos ligar o Porto de Itaqui ao Porto de Santos. Vamos ter uma grande espinha dorsal ferroviária e isso vai ser transformador para o país. Além disso, devemos ter mais 2 concessões ferroviárias ainda no ano de 2019, mais tardar início de 2020, que vão ser a concessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia, que vai ligar Caetité a Ilhéus, ao Porto de Ilhéus, e também a licitação da Ferrogrão, que vai ter um potencial transformador para o agronegócio do Mato Grosso. Para o especialista em logística, os 2 modelos de transporte são importantes para a economia. E o ideal é que haja um equilíbrio entre trens e caminhões. Tem que existir uma sintonia e uma sinergia entre o transporte rodoviário e ferroviário, porque fomentando essas 2 áreas, a gente vai trazer novos investidores para o Brasil e, consequentemente, escoar a nossa produção hoje de uma forma mais equitativa e equilibrada. A seguir, encerrou em Brasília mais uma edição da Marcha dos Prefeitos. A intenção é estreitar relacionamento entre governos federal e municipal. As companhias aéreas estão fiscalizando as medidas das malas de mão. A iniciativa acontece em 15 aeroportos pelo Brasil. Por enquanto, é só uma ação educativa, mas a partir de maio do ano que vem, quem ultrapassar o limite, ou melhor, maio deste ano, quem ultrapassar o limite terá que despachar a bagagem. A novidade chegou aos aeroportos nesta quarta-feira, mas a triagem vai começar no dia 24 de abril. Segundo a ABAR, que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a implantação deste novo sistema vai ser em etapas. O pente fino vai evitar que malas grandes sejam levadas para a cabine. A medida foi bem aceita pelos passageiros. Na verdade, a norma sempre existiu, mas o que se via muito é que era muito pouco respeitada. O público tem que se condicionar ao que está sendo vendido a ele e tem que respeitar cada vez mais, né? Eu acredito que sempre é muito positivo. É uma questão mesmo de adaptação. Com o tempo a gente vai se adaptar e vai acreditar que está dando tudo certo. Eu acho que a regra tem que ser cumprida. As pessoas têm que respeitar o que diz a legislação. Então é positivo. E para quem vai viajar e pretende entrar no avião levando apenas a bagagem de mão, vai ter que ficar mais atento porque as regras elas vão ficar mais rígidas. Olha só, a mala não vai poder pesar mais de 10 quilos e as dimensões, incluindo a altura, a largura e a profundidade, não podem ultrapassar os 115 centímetros. Não é difícil ver muita gente já acostumada, carregando a mala mais compacta. Achei um regulador importante, até para a gente aprender. Geralmente, mulher, quando leva na mala, volta muita coisa sem uso, né? Eu creio que vai otimizar o embarque, eu acho positivo. Mas quem descuidar das regras corre o risco de ter de pagar pelo volume. As companhias aéreas passaram a cobrar pelo despacho de bagagens em 2017, depois que uma resolução da ANAC alterou as regras para o transporte de malas. Encerrou ontem mais uma edição da Marcha dos Prefeitos. O evento ocorre anualmente em Brasília e visa aproximar o governo federal dos municípios. A 12ª edição da Marcha dos Prefeitos, que aconteceu nesta semana em Brasília, contou com a participação do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés. Em seu 100º dia de administração, o chefe do Executivo catarinense aproveitou para apoiar os prefeitos do estado nos pleitos municipalistas em Brasília. A mobilização é organizada pela Confederação Nacional dos Municípios, em defesa principalmente de um novo pacto federativo. Aqui a participação no fórum e na marcha, obviamente, também nas pautas convergentes que interessam ao Estado, que dependem de ações do governo federal ou até mesmo ações legislativas no âmbito da União, principalmente Lei Candir,
os royalties de petróleo, enfim, todas as ações que os estados e municípios pleiteiam, o novo pacto federativo. Nós temos a esperança que esse governo, conforme prometido, de fato realize isso para esse ano, para 2009. Os estados e municípios não podem mais esperar por essa pauta do novo pacto federativo. A redistribuição dos tributos que são arrecadados nos estados e nos municípios tem que voltar para os municípios ou para os estados, onde exatamente acontecem as políticas públicas. Elas são realizadas pelos estados e pelos municípios. Portanto, não há mais tempo e também não há por que os governadores não estarem aqui. Essas pautas são convergentes e são primordiais, logo após a necessária reforma da Previdência, que nós tratemos elas uma a uma para que o Brasil se desenvolva e tenha um cenário de segurança jurídica, de investimento adequado para o nosso desenvolvimento. Moisés discursou a aproximadamente 6 mil pessoas, entre gestores municipais, parlamentares e representantes das administrações estaduais e federal. O governador reiterou a defesa da inversão da pirâmide das receitas tributárias, com fatias maiores de recursos destinadas às cidades. O governo federal nos cobra uma contrapartida. Eu digo que os estados têm sofrido bastante com o governo federal também, por isso aqui, como foi mencionado pelo presidente, deficitários, com grandes problemas para a gestão da folha de pagamento, sem capacidade alguma pela amarra que o orçamento está de investir em infraestrutura, com orçamentos completamente carimbados. E foi promessa do governo federal, durante a campanha, fazer com que nós invertêssemos a pirâmide da distribuição das receitas tributárias, que nós entregássemos isso mais aos municípios e aos estados, aonde as políticas públicas são efetivadas. Portanto, eu acredito que não há mais tempo para os estados nem os municípios aguardarem. Isso precisa ser feito agora, precisa ser feito tão logo seja aprovada a nossa reforma da Previdência, que é necessária, essencial e tem que ser prioridade. Na sequência, nós temos que mexer nessa ferida. O governador apresentou ainda a parceria realizada em Santa Catarina com as associações de municípios. O estado está organizando, por exemplo, consórcios intermunicipais para a implantação de usinas de asfalto em todas as regiões, com o objetivo de melhorar a manutenção das vias públicas. Portanto, eu acredito que essas nossas ações, sinalizando o fortalecimento das associações de municípios, deveriam ser seguidas por todas as unidades da federação, em forma de consórcio, em forma que a gente compre mais e melhor, da melhor forma possível. A inovação, de acordo com o governador, vai empoderar as associações dos municípios em substituição às extintas agências de desenvolvimento regionais, as ADRs. Na avaliação de Moisés, o novo modelo vai fortalecer, inclusive, as cidades menores, dotadas de orçamento enxuto. Nós tínhamos lá uma situação que eram as 36 secretarias de desenvolvimento regional. Nós extinguimos essas secretarias ligadas ao Estado e vamos aproveitar as 21 associações de municípios já pré-existentes no sentido de trabalhar em prol da infraestrutura do Estado de forma consorciada. Vamos estabelecer pelo menos 21 consórcios para atuar o Estado no que ele tem interesse em termos de infraestrutura, de rodovias, de manutenção, de ampliação de capacidade. E a partir daí também estamos, em função da extinção dessas estruturas de Estado que traziam um ônus muito alto para Santa Catarina, esses servidores serão colocados à disposição nas associações de municípios para as pautas convergentes, no que diz respeito à infraestrutura dos municípios, saúde, educação, segurança, tudo que o município precisar. Será um elo entre o município e o Estado. A seguir, Tigre se prepara para jogo decisivo diante do Avaí. Clássico vale vaga para a grande final do Campeonato Catarinense. Domingo, o Criciúma tem uma verdadeira decisão. Em Floripa, diante do Avaí, o Carvoeiro irá tentar uma vaga na grande final do Campeonato Catarinense. No treino de hoje, uma visita especial de personalidades do mundo da bola que já alegraram a torcida carvoeira, trouxe uma motivação extra para o Tigre. Em clima de decisão, os jogadores do Criciúma receberam a visita de dois personagens que sabem bem da importância de ganhar títulos com a camisa carvoeira.
Luiz Felipe Scolari, o Filipão, atual técnico do Palmeiras, comandou o Tigre no inédito título da Copa do Brasil de 91. Cícero Souza foi o diretor executivo de futebol do Criciúma no título catarinense em 2013 e conseguiu manter o tricolor na Série A na mesma temporada. Sem falar com a imprensa, Felipão bateu um papo descontraído com o técnico Gilson Kleina. Já Cícero conversou com os jornalistas que cobrem o dia a dia do clube. Sem sombra de dúvidas, uma motivação extra para quem vai encarar uma semifinal de estadual no domingo. Quem somos nós, né? Para esse momento assim que o Maringá e o Kleina chegaram e a equipe venceu os últimos jogos, demonstrou, a gente sempre acompanha, né? Demonstrou muita garra para vencer jogos no fim, jogos na chuva, então eu acho que a confiança ela está muito grande, ela tomou conta da cidade. A cidade colocou 11 mil pessoas agora aí na quarta-feira, né, depois de muito tempo com o Heriberto Rios assim, não tendo essa taxa de ocupação, e aplaudiu a equipe no final, mostrando que está confiante para essa semifinal. Coincidentemente são as mesmas semifinais, né, de 2013. Eu tenho uma recordação fantástica, o grupo que a gente formou aqui com a condução do Vadão foi muito brioso e, se eu não me engano, ainda é a última conquista, né, aqui do Criciúma. Então vocês podem ter certeza que eu não sou muito apegado a isso. Eu vou ficar de longe torcendo para que todos aqueles fatos se repitam esse ano. Política da boa vizinhança à parte, Gilson Kleina prepara o time para o clássico. O Carvoeiro, apesar de ser considerado o time mais fraco das semifinais do Catarinense, quer o título e está trabalhando duro para isso. Mesmo com desfalques importantes, o comandante tricolor quer surpreender o Avaí, o time mais eficiente da primeira fase. Assim, ó, né, muita gente, né, no departamento médico, ontem começou um tratamento intensivo, vamos ver se Andrew recupera, Kaique, Carlos Eduardo o terceiro, se frisou bem, lembrou bem, o próprio Eduardo, né, tem alguns jogadores assim, por vindo um jogo pesado do domingo, esse de quarta-feira, vai ter que ter uma recuperação maior, que é o caso do Vinícius, Maicon e o Léo. Então a gente vai montando a equipe entre hoje e amanhã. Nós temos 2 treinos, mas o processo que mais chegou para mim é para a gente dar uma ênfase na recuperação. Então, para que nós possamos, né, ter uma equipe coesa, mas mais importante que isso é ser uma equipe competitiva. O que o técnico Carvoeiro quer evitar é descaracterizar muito o time. É preciso aglutinar o maior entrosamento possível. Se a gente já não poder contar com o departamento médico e ainda você fazer mudança de ordem técnica, aí você começa a mexer muito numa equipe, numa fase decisiva, não é o ideal. Nós temos que priorizar pelo menos um início de trabalho que nós temos, alguns fatores que já entraram no componente do jogo, né? No nosso posicionamento tático, as nossas variações que nós fizemos nesses jogos, para que o atleta também vá com confiança e que o mais importante de você ter êxito, né, nesse mata, né, nessa decisão que é um jogo único, é você ter a confiança e sabedor do que você vai fazer dentro do jogo. Então, as mexidas, se no momento nós tivéssemos todo mundo inteiro, se poderia até fazer até por uma situação de estratégia. Mas nesse momento a gente está muito focado em ver se os atletas conseguem recuperar. Sem polêmicas, Gilson quer focar no trabalho em Criciúma. Geninho, técnico do Avaí, em entrevista na capital, falou que estava pensando no time que jogará a final do Catarinense, esquecendo que é preciso vencer o Criciúma para ganhar a vaga. Para o comandante Carvoeiro, coisas do mundo da bola. Águas passadas. Nós temos que se preocupar com a nossa equipe, né? Não tem... Eu vejo assim, ó, eu conheço bem o Geninho é um cara espetacular e eu não sei em que momento, porque na verdade eu estava lá o dia inteiro lá na coletiva e eu não vi de como foi essa declaração. Mas o que nós temos que pensar é que o Criciúma tem que estar motivado independente da fala de alguém, né? Nós temos que saber que nós temos tradição, nossa camisa é forte, nossa torcida mostrou o porquê que se não for a maior, uma das maiores do estado. É isso que a gente tem que levar, né? Esses ingredientes. E ele vai motivar, vai fazer a declaração que ele acha para o time dele, mas eu tenho muito respeito com o mestre Geninho. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana na região sul de Santa Catarina.
Segunda-feira, macaco é encontrado morto na região e acende sinal de alerta máximo para a prevenção contra a febre amarela. Foi feita a coleta das vísceras dos animais e encaminhado para o LACEN em Florianópolis, que posteriormente encaminhou para a Fiocruz em Curitiba. Então, esse resultado dos exames leva cerca de 30 dias para chegar. Então, de forma preventiva, foi vacinado todas as pessoas que residem a uma distância até de 300 metros do local onde foi encontrado o macaco. Criciúma perto de firmar empréstimo com Fomplata. Um financiamento internacional, né, é algo que você precisa planejar, né, com boa antecedência, né? E o ano que foi iniciado, né, os trabalhos todos que foram realizados, eles sempre empacaram muito, eles sempre ficaram no gargalo da questão da análise de pagamento, capacidade de endividamento do município, né? E aí, quando a gente iniciou agora, em 2018, mais a questão mesmo de adotar uma estratégia financeira para poder acessá-lo, nós estávamos contando com 3 anos, que é a análise que a STN faz, de capacidade de endividamento do município. Terça-feira, dívida do governo municipal com o Criciúma preve vir à comissão parlamentar de inquérito na Câmara. E nós, enquanto vereadores, que nos envolvemos de certa forma ao longo desses 2 últimos anos, nós tínhamos que dar uma resposta, nós precisamos informar não só o servidor, mas nós, contribuintes, que pagamos a conta. Então, mais do que de uma forma preventiva, né, buscar essas informações através de uma CPI. Detran Digital é lançado em Santa Catarina. Mudança deve facilitar a vida dos motoristas. Acho extremamente importante que o cidadão faça a sua escolha. Quem quiser utilizar dos serviços que estão à disposição no comércio para a obtenção desses documentos, tudo bem, não há nenhum problema. Agora, o cidadão que tem habilidade, quer entrar no sistema, quer gerar o seu boleto, quer pagar, quer fazer o pedido dessa documentação, ele agora tem essa oportunidade a partir de hoje. Então, o Detran Digital está no ar com esses 3 serviços e a gente entende que a gente vai avançar ainda na entrega desses serviços ao cidadão. Quarta-feira, inicia a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A influenza, então, é uma doença que pode viral, né, que pode levar ao óbito e também pode levar a complicações muito graves. O Ministério, ele estuda, né, a população-alvo, e essas pessoas têm que ser vacinadas, porque elas estão em maior risco de ou vir a óbito ou de acontecer uma complicação muito grave. Governador Carlos Moisés avalia os 100 primeiros dias de governo. Não é um governo que tem um perfil de promessas, é um governo que tem um perfil de também não só de agradar as pessoas, né? De ficar prometendo, de dizer amém para tudo. E acredito que nós faremos uma história diferente para o nosso estado se a gente conseguir continuar fazendo exatamente o que a gente está fazendo aqui até hoje. Estamos no caminho certo, eu não tenho dúvida disso, com um grupo integrado, né, do colegiado, com pessoas querendo trabalhar de forma conjunta. Quinta-feira, governo Bolsonaro completa 100 dias. Tem claro que o Congresso tem um funcionamento próprio, uma dinâmica própria, e o governo precisa negociar e está muito articulado lá dentro. E do ponto de vista da sociedade, ter claro que a campanha eleitoral acabou, né? A campanha eleitoral funcionou muito nas redes sociais, deu certo, foi vitoriosa, etc., né? Mas agora a sociedade espera ações concretas. Deputados derrubaram o veto do governador Carlos Moisés, garantindo mais recursos para hospitais filantrópicos. O projeto não contém vício de origem porque ele não cria um recurso novo. Ele utiliza aquilo que já está dentro do orçamento da secretaria. A secretaria tem plenas condições porque o orçamento dela está crescendo demais, quase 800 milhões esse ano, comparado com o ano de 2014. E o projeto, ele apenas direciona os recursos dentro do orçamento que já existia na secretaria. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Para você, uma excelente noite e até amanhã, 15 para o meio-dia, no Boletim Primavera, se Deus assim permitir. Boa noite.